Glória seja dada a Jesus por tudo que tem acontecido em sua casa nesta noite. Nós vamos ler um texto bem conhecido, claro, no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 25. O capítulo 25, os primeiros versículos do capítulo 25. Capítulo 25 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, já está na tela, que diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esta palavra que é lida mais uma vez nesta casa. Obrigado, Senhor, pelos ouvidos que a ouvem. Ó Deus, obrigado por tudo que Tu tens feito e pelo que hás de fazer. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender a Tua boa palavra pela orientação do Teu bondoso Espírito Santo. Então ensina-nos, ó Pai querido, pelo dom da palavra, da sabedoria e do conhecimento. E assim Teu nome será exaltado, a Tua glória magnificada e nós, a Tua igreja, edificada. E assim Te peço agradecido e sempre confiante no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se assentem. Os irmãos sabem que no finalzinho do ministério de Jesus era orientado em tudo pelo Espírito Santo. Sim, as crianças, né? Esqueci de avisar, mas elas já sabem o caminho, né? Então, Jesus ele era orientado em tudo pelo Espírito Santo, desde o dia em que ele deu início ao seu ministério através do batismo nas águas. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele envolveu a Jesus Cristo, ele envolveu. E ali ele passou a dirigir a vida de Jesus mais enfaticamente, porque agora tinha uma ênfase no ministério em que ele precisava exercer aqui na Terra. E seria tão curto, né? Apenas 3 anos, cerca de 3 anos. E quando chegou o finalzinho, Jesus não ficava assim ansioso, dizendo: agora o que eu vou fazer? Eu tenho que falar sobre isso, porque daqui a pouco vai acontecer, eu vou morrer, vou ressuscitar, vou ao céu. Não, nada disso. Ele fazia tudo sob orientação do Espírito Santo. Pensa num homem calmo, que se estressou só o dia que viu o templo sendo profanado. Aí ele se estressou. Mas o resto, irmãos, bate na cara dele, ele não está nem aí. Ele é calmo demais. E quando chegou no templo, depois de tudo aquilo, daquele estresse que aconteceu, aí os discípulos estavam admirando aquele templo, de uma forma fabulosa. Capítulo 24, ali começa. Na verdade, nós dividimos a Bíblia em capítulos, foi dividido assim,
depois de muitos anos, para facilitar o nosso entendimento, o nosso estudo, mas, por um lado, às vezes traz algum prejuízo, porque as pessoas, às vezes, elas leem um texto isolado, não entendendo quando ele começou. E o capítulo 24, que começa lá no versículo 1, não deveria ter sido dividido, deveria ter sido todo o capítulo 24 com 25, porque é o mesmo assunto, é o mesmo assunto. Jesus estava falando, aí começou por ocasião da necessidade, porque os discípulos, eles admiraram o templo que em 46 anos fora construído, levou 46 anos para construir a obra monumental. E apenas 63 anos ficou em atividade, porque Jesus falou, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Quer dizer, 46 anos para construir, 63 anos em atividade, e Deus botou tudo abaixo. Porque ele prefere a casa destruída do que profanada. Isso vale para a gente, para o nosso corpo também, para a nossa alma, nosso espírito, tá? O Senhor prefere a casa dele destruída, o seu templo destruído, do que profanado. Então, o que acontece? Jesus, então, começou um sermão profético. Ele começou um sermão profético no capítulo 24, que a gente sabe, que falando sobre o princípio das dores, e diz assim a partir do versículo de número 16, 15, aí diz assim, o sermão continua, a grande tribulação. Então, quer dizer, é o mesmo assunto. Jesus ainda está no sermão profético. Depois, para o versículo 29, diz assim, o sermão continua, a vinda do Filho do Homem. É o mesmo assunto, é o mesmo sermão, a mesma pregação. Com exceção do Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, registrado, esse foi o segundo maior sermão de Jesus. Aí, então, ele continua falando sobre isso e continua falando sobre exortação à vigilância. Quando chega a partir do versículo de número 45, aí o sermão continua. Está escrito assim, a parábola dos dois servos. Quer dizer, Jesus, como se tivesse aberto um parênteses, saiu da escatologia, o sermão escatológico, eu uso a expressão assim tão natural, acreditando que todos saibam o que significa um sermão escatológico, né? Ou seja, a escatologia é o estudo das últimas coisas. Então, está remetendo para a profecia que há de acontecer ainda a partir do arrebatamento da igreja, né? Então, ainda não aconteceu. Então, quando Jesus ele está fazendo esse sermão escatológico, ele dá uma parada, assim, uma pausa, não é uma parada assim, vou tomar uma água ali, vou descansar, voltar 3 dias depois, não. Ele dá uma pausa e abre um parênteses e começa a falar alguns assuntos, irmãos, que concernem a Igreja de Cristo. Estar atenta, porque o sermão escatológico que ele está falando, ele é agora teórico, mas daqui a pouco tempo ele será prático. E quando ele vier do campo da teoria, que Jesus está falando, para o campo da prática, eu precisarei ter atitudes que ele vai ensinar agora. Então ele começa a falar sobre dois servos, né? Começa a falar sobre dois servos. E nesse ensino ele está falando sobre liderança e está falando sobre zelo, nesse ensino dos dois servos, na parábola dos dois servos. Parábola é uma figura de linguagem, é uma comparação. Ele pega algo que é real ou até fictício para fazer uma comparação de algo que está ou vai acontecer. Aí, então, quando ele começa a falar sobre isso, ele imediatamente fala sobre a questão da liderança, a questão do serviço e a questão do zelo em fazer aquilo que precisa ser feito. Quando ele vai concluindo esse assunto dos dois servos, ele emenda o assunto e está escrito, então, assim como nós lemos. Então, o rei, quer dizer, emendando o assunto, então o reino de Deus, dos céus, será semelhante a 10 virgens. Imediatamente saiu dos dois servos, o foco, aí ele focalizou agora 10 virgens. Isso, irmãos, claro, preciso que os irmãos compreendam, porque pode ficar alguma dúvida, né? Não são 10 casamentos,
E nenhum homem está casando com 10 mulheres. O casamento judaico, nos tempos bíblicos, era diferente do nosso casamento. 10 virgens aqui são 10 damas de honra. 10 damas de honra. Então, o que acontece? A festa começava na casa do noivo, a festa começava na casa do noivo durante o dia. E quando ele saía anoitecendo, ele ia para a casa da noiva, onde ali seria oficializado esse matrimônio. Já tinha lá naquele momento algumas moças preparadas como damas de honra, que elas tinham que sair da casa da noiva em direção ao caminho que o noivo ia vir e então esperar fora da casa, em determinado ponto, esperar esse noivo chegar para fazer o cortejo junto e chegarem juntos ao local em que a celebração do casamento se daria, que é a casa da noiva. Então, essas moças que foram para lá, elas tinham que ir preparadas, elas tinham que ter a lamparina, porque estava escuro, a lamparina, normal isso, né? É que a gente faz várias comparações, o azeite com o Espírito Santo, né? O fogo e tal, aí faz aquela miscelânea toda, então faz várias comparações. Mas o que, na verdade, a parábola está trazendo para nós é relacionado ao povo de Deus de um modo geral, igreja, os judeus, todo mundo, de um modo geral, e para que nós tenhamos alguns ensinamentos sobre como nos conduzir antes que o noivo se encontre com a noiva, ou seja, com a igreja. Então, o que acontece ali é um fato que pode ter sido acontecido realmente literal, ou Jesus pode ter feito essa comparação de maneira que alguma história que alguém lhe tivesse contado a respeito dessas 5 prudentes e 5 loucas. Mas loucas porque são imprudentes, né, nestas. Nesse sentido aqui, irmãos, é preciso você entender a história, porque nós mesmos já tivemos um obreiro aqui que ele garantiu, Antônio, evangelista Antônio deve lembrar disso, ele garantia que só 50% da igreja seria salva. Lembra disso? Está escrito na Bíblia que só 50% da igreja será salva. Mas está escrito na Bíblia, eu li a Bíblia de trás para frente, da frente para trás, de cabeça para baixo. Só não li no hebraico e no grego, porque eu não sei, mas eu tenho a Bíblia em grego e em hebraico. Então, aí olha o que acontece. Aí eu fiquei pensando assim, aí ele falou dessa passagem, 5 prudentes, 5 loucas ficaram representando a igreja e 5 prudentes entraram. Então, 50-50. Aí o que acontece, irmãos, que não é isso que está explicando a parábola. A parábola está trazendo para nós um assunto, claro, então você percebe que poderia ser 2 moças, poderia ser uma moça e de repente ela foi prudente, de repente imprudente, mas 2 para poder colocar a imprudência com a prudência, fazer esse paralelo, né, esse contraste. Aí o que acontece que é literal aquilo ali, são moças que vão ao encontro do noivo, e elas no meio do caminho encontram o noivo, vêm com as suas lamparinas acesas, entram para a solenidade matrimonial. Quando acontece isso, as portas se fecham, quem ficou lá fora, ficou lá fora. E então aconteceu isso aqui. Mas o que Jesus está trazendo para nós, na verdade, são os segredos, os pormenores, para nós mantermos, vamos agora num sentido comparativo, as nossas lamparinas acesas. Porque a qualquer hora o Senhor virá e não tardará. A qualquer hora, o apóstolo Paulo diz, em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, ele diz, irmãos, que nós não devemos estar no desconhecimento como os demais que não têm esperança, porque o mesmo Senhor, esse Senhor que foi pregado na cruz e ressuscitado ao terceiro dia e assunto ao céu, ele descerá com voz de arcanjo e o alarido, a trombeta de Deus. Então, nós ouviremos esse toque da trombeta. Agora, é preciso, então,
para não desanimarmos, que quantas pessoas você conhece que já desanimou da caminhada? Estamos comparados agora com Jesus, por Jesus, com essas 10 damas de honra. Então, e eu lembro que eu falei aqui, eu falei no seminário, né? Na quinta-feira, falei para os alunos, encerrando o módulo de hermenêutica bíblica, quando se fala 10 na Bíblia, é um número que significa assim, como se fosse infinito, tá? Então, não é um número literal, tem que ser 10. Tá? Ali tem 10, mas é como se fosse um número expansivo. Tereis uma tribulação de 10 dias, quer dizer, não tem previsão de quantos dias vai acabar essa tribulação. Então, essas expressões do 10 é sempre assim. Aí eu até dei uma explicação rápida sobre a questão dos 10 mandamentos. É como Jesus estendeu esses mandamentos. Agora, observe uma coisa, irmãos. Quando se fala aqui, tudo tem um propósito. Qual é o propósito da parábola? Porque ele vai continuar, depois continua a partir do versículo seguinte ao que nós lemos, ao final, aí continua, depois ele volta para a escatologia para terminar o seu sermão escatológico. Então, capítulos 24 e 25 é como se fosse um só capítulo, tá? E ele trata mais do que há de acontecer após a igreja ser arrebatada. Pode-se inserir a igreja aqui? Claro que pode ser inserida. É por isso que estamos assim. Então, quais são, então, os segredos que nós temos aqui dentro desses versículos que nós lemos, que nós devemos tomar para nós essas ações, para mantermos a nossa lâmpada acesa e nunca deixar que ela se apague, porque Jesus, literalmente, está voltando. Nunca se ouviu tanto falar que Jesus está voltando, e você sabe que as pessoas estão falando isso. Aí tem filmes, tem novelas, tem programas radiofônicos, tem pessoas na rua. Falei para vocês que eu ando ali em Éden, e o bêbado, ele saiu, deixou a cracudinha dele. A cracudinha já estava chapado. Ele deixou a cracudinha em cima do balcão. Olha, ele só me conhece de vista. Aí ele veio cá onde eu estava passando e falou assim, Jesus está voltando, hein? E eu falei, me parece que você está ficando. É desse jeito, né? Aí ele voltou para a cracudinha dele. Aí, quando eu fui ao mercado e voltei, ele já estava falando com outra pessoa. Eu passei perto, aí escutei a conversa dele, falou, Jesus está voltando. Então, irmãos, olha como as coisas estão se intensificando. Isso eu estou falando de uma palavra que foi proferida literal. Mas quando nós olhamos o contexto histórico das nações, não somente as guerras e rumores de guerra, mas o que está acontecendo politicamente, o que está acontecendo, a corrupção aumentando, né? O pecado, assim, parece que está se avolumando e as pessoas não estão tendo mais controle sobre as situações. Tudo isso são prenúncios da volta de Jesus. E nós, às vezes, olhamos e não percebemos. Então, Jesus traz essa parábola, esse ensino, para nos trazer aqui, não para nós ficarmos assim olhando, ficar aí, aquilo ali é besta, é o sinal da besta, é meia-meia, é o chip ou não é aquilo outro. Não se preocupe com isso. Não se preocupe com o sinal da besta. O crente precisa se preocupar em estar preparado para o arrebatamento. O mundo está sendo preparado para o anticristo e a igreja está sempre sendo preparada para Cristo. Então, não se preocupe, olha para o que o Senhor está te ensinando. Aí, observa, a palavra, primeiro, irmãos, diz aqui, olha, o primeiro segredo para nós, Jesus está revelando para nós, o primeiro segredo para nós mantermos a lamparina acesa, irmãos, é ter um propósito. O que está acontecendo com muitos de nós é que nós não temos propósito. Não temos propósito de vida. E uma pessoa sem propósito, ela não vai muito longe. Você tem que ter alvo, tem que ter objetivo. Você tem que ter uma determinação. Você tem que saber para onde você está indo, ou pelo menos, como Abraão, que não sabia para onde estava indo, mas sabia com quem estava indo. Então, pelo menos, saber com quem está indo. Pelo menos. Então, tem que ter um propósito. O Senhor, quando veio para trazer o plano, ou seja, para cumprir o plano da salvação, que foi desde a fundação do mundo, esse Senhor,
ele traçou um propósito e ele disse para os seus discípulos para o que eles estavam sendo preparados. Aí ele disse assim: eu vou para o Pai e vou preparar-vos lugar. Então ele tinha um propósito, e todos eles que viveram com um propósito foram fiéis ao Senhor até o fim, dando a sua própria vida à morte. Agora, irmãos, observa, propósito. Aí qual o propósito que tinha aquelas damas? Qual era o propósito? Elas saem dali do local da festa, do local da zona de conforto, e elas vão à rua e sabem que está anoitecendo, e elas têm uma lamparina em mãos e tem uma botija de azeite. Elas estão todas arrumadas. Não é muito distante vamos dizer assim, o curso em que elas devem traçar, até por conta de perigos, mas elas têm que sair para poder fazer o cortejo entrando novamente, para encontrar o noivo no meio do caminho. Assim está a igreja. Agora, qual o propósito, então? Encontrar o noivo, receber o noivo. É só isso que elas farão. Elas saem dali, elas não podem se distrair, elas têm que ir em direção ao local em que o noivo vai passar e encontrar naquele ponto que está marcado. Irmãos, o único propósito da igreja na terra, dever, incumbência, é evangelizar as nações, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Agora, o único propósito da igreja é ir ao encontro do noivo. A igreja tem perdido seu propósito. A igreja chegou a um ponto nesta terra que ela está perdendo o propósito. Ela acha que o propósito dela é político. O propósito da igreja nunca foi político, irmãos. Deus nunca precisou de representante político para a igreja, acredita nisso? Quem precisa de representante político somos nós como seres humanos, somos nós como ser social. Agora, a igreja de Cristo, ela é mística. A igreja de Cristo, como organização social que somos, ela precisa, sim, cumprir todos os seus parâmetros e deveres, mas tal como qualquer outro cidadão que paga impostos. Ou seja, um governante ele não pode governar para a igreja. Ele não pode governar para a igreja, ele não pode servir à igreja. Ele tem que servir a todos. A todos. Um vereador está prestando serviço para a comunidade da qual fazemos parte, mas não para a igreja. A igreja não precisa de um representante político. E quando Satanás começa a envolver a igreja nessa questão política, achando que aí as pessoas acham que precisa de tal homem, daquele A ou B, para que possa ser a representação da igreja, a igreja perde seu propósito. A igreja está única e exclusivamente na terra para pregar o evangelho a toda criatura e também depois seguindo ao encontro do noivo. O toque da trombeta tocou, irmãos? Tchau e bênção. A igreja será transformada, a igreja será arrebatada. Agora, quantas pessoas que perdendo seu propósito, aí então elas começam a viver como se a igreja fosse um reinado e não o reino de Deus. Aí então, se tem um reinado, se tem um reino de Deus, o reino é de Deus, ele é o único soberano, nós somos súditos. Mas se eu tenho um reinado, eu preciso de um rei para esse reinado. Aí a liderança, então, não aprende. E interessante, isso que eu estou falando, lembra que eu falei os versos anteriores? Jesus começou a falar sobre liderança e sobre servidão. Ou seja, irmãos, Deus é o único que nós temos como chefe geral, líder. Então, nós não somos um reinado, nós somos um reino. E no reino, nós somos súditos desse reino. A igreja não pode perder esse objetivo. Você não está na igreja apenas para se alegrar, você não está na igreja, faz parte do corpo de Cristo, apenas por fazer parte do corpo de Cristo. Não, senão, se eu não for para a igreja, o que vai ser da minha vida? Não, você precisa ter convicção do sacrifício expiatório de Cristo na cruz do Calvário, ter convicção do arrependimento de pecados, ter convicção da tua salvação, do teu nome escrito no livro da vida do Cordeiro,
e ter o propósito de deixar esta terra e ir para o céu no tempo em que o Senhor chamar. Então, esse é o propósito da igreja, encontrar-se com o noivo, versículo de número 1, que estava lá, encontrar-se com o noivo. É só isso, irmãos. Se elas fazem apenas o que tem que ser feito, ninguém se distrai, todos se preparam. Bom, o que eu tenho para me encontrar com noivos? Claro, toda bênção tem incumbência. Então, quando o Senhor tem um propósito para nós, Ele nos dá responsabilidade. Aí, então, entram as questões doutrinárias, daquilo que Ele chama, anda na minha presença e ser perfeito, olha para frente, ou para o autor e consumador da fé, não se distrai olhando para o mundo, não ameis o mundo e o que no mundo há. Enfim, essas coisas todas que estão na Bíblia, que são as questões doutrinárias, para que nós façamos um propósito. O meu propósito é olhar para Cristo. O apóstolo Paulo entendeu isso, ensinou isso às igrejas que ele plantou, que nós devemos olhar para Cristo. O autor aos Hebreus disse, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então, sempre o propósito é encontrar com o noivo. Sempre o propósito da igreja. O próprio propósito de Cristo, irmãos, é encontrar-se com a noiva. Encontrar uma noiva pura, sem mácula, sem ruga, sem mancha, ou seja, para que ela possa estar para sempre com ele. E quando o apóstolo Paulo falou naquele texto que nós citamos, de 1 Tessalonicenses, aí ele falou, então, quando ouvirmos esse toque da trombeta, a voz do arcanjo, a trombeta de Deus, aí os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós que ficarmos vivos encontraremos com ele, vamos colocar assim, estaremos paralelos com ele, e assim subiremos, encontraremos o Senhor no meio do caminho, nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ou seja, todas as pessoas preparadas ouvirão esse toque da trombeta, ouvirão esse chamado, ressuscitarão os mortos, e nós que estivermos vivos, se ainda estivermos vivos, de maneira alguma precederemos os que dormem, mas nos aliaremos com ele numa tropa, encontraremos com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É só isso que as virgens precisam fazer, encontrar-se com o noivo. Olha que propósito. Se eu colocar assim, não, a única coisa que eu tenho que fazer é essa. Não diga, me ocupei com 1000 coisas, disse certo pregador, mas em uma coisa eu me dediquei a fazer. Então, às vezes, a pessoa anda tão distraída com muitas coisas, lembra de uma palavra que parece ter sido uma palavra áspera, um distrato de Jesus, quando Marta estava muito ocupada com muitas coisas, está tudo bem, ela é uma pessoa dedicada e é hiperativa, né? Hiperativa. Então, eu tenho uma Marta em casa, eu sei como é que é difícil fazer a Ana sentar um pouquinho, cara. E com isso eu sofro também, tá? Eu cheguei aqui hoje 7 horas da manhã, saí daqui 3 horas da tarde. Então, quer dizer, aí, olha, mas é assim, a nossa vida é assim, está lá em pé, lá, ralando, aquela doideira, né? E se bobear, dorme ainda andando. Então, o que acontece? Agora, Jesus falou assim, Marta, Marta, por que andas ansiosas? Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte não é ficar à toa. Ele estava dizendo que para propósito de vida que é cristã e eterna, irmãos, você precisa se ajustar àquilo que Deus tem para a sua vida. Não é que você não possa cumprir seu dever de cidadão, vá às urnas, faça a votação, voto é secreto, né? Não é mais porque você não quer que seja, mas faça a sua votação, escolha seu candidato, faça o que você quiser. Agora, cumpra seu dever de cidadão. Agora, faça o que tem que fazer, saia amanhã para trabalhar, ganhe o seu dinheirinho, vá passear, compre, negocie, mas não perca o alvo. O alvo é Cristo. Nós não ficaremos por muito tempo nessa terra. E quando partirmos daqui, ninguém leva nada. Um botão desse paletó. Hoje, se cair um botão, aí você fica nervoso. Eu sempre tenho reserva, tá? Aí você fica nervoso. Eu tenho reserva, eu tenho linha, eu tenho agulha. Então, aí se cair, aí eu vou para ali, vou colocar esse botão no lugar. Agora, irmãos, não vou esperar amanhã, não. Vou fazer hoje. Se bobear, sentar ali e fazer antes de ir para casa. Então, o que acontece? Agora, se cair, e se eu cair aqui, eu não levo um botão desse. Não levo um botão.
Por isso que o meu propósito não é a terra, o meu propósito é o céu. Agora, enquanto estiver aqui, vou sair para trabalhar, vou me divertir, vou brincar, vou fazer o que tiver que fazer, mas eu não posso deixar a lamparina apagar. A chama que arde no teu coração precisa estar acesa. E não estou falando de movimento pentecostal, eu estou falando dessa chama que, quando a palavra do Senhor vem no nosso coração, aí o discípulo no caminho de Emaús falou: porventura não ardia em nós o coração quando ele nos falava? E quando Jeremias falou assim: eu vou parar, aí a palavra do Senhor veio e queimou o coração dele, falou: sentia assim uma queimação no coração, e continuou o ministério profético. Então, primeiro propósito, irmãos, primeiro segredo para mantermos essa nossa vida cristã ativa, sem perder a essência do que é social, é ter um propósito que é olhar para o noivo, encontrar-se com o noivo. Segundo, é ter prudência. A prudência, irmãos, ela é fatal em nossas vidas. Aqui a história está falando, que Jesus conta, de uma pessoa que não tem um propósito, e até aparentemente tinha, mas deu a demonstrar que não tinha um propósito. Por quê? Por causa da imprudência. A imprudência revela quem nós somos. Então, o que acontece aqui? A prudência, ela é fundamental, ela nos faz guardar aquilo que temos. Olha, quando nós olhamos para o versículo de número 11 de Apocalipse, capítulo 3, aí o texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, e você sabe que capítulo 3, versículo 11, está falando para a igreja do século 21, tá? Para a igreja do século 21. Mas não falou para a igreja do primeiro século? Claro que falou, mas na história das 7 igrejas da Ásia, você sabe que 7 igrejas ali são tempos. O tempo em que, da história da igreja, desde a igreja primitiva até o dia do arrebatamento e o início da grande tribulação. Então o Senhor fala assim: eis que venho sem demora. Aí o que ele pede para você fazer? Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, quando nós observamos aqui, as imprudentes, irmãos, elas sabiam que o azeite ia acabar. Sabe, é isso que nós lemos aqui no texto? As imprudentes que saíram, elas sabiam que havia um risco de um atraso e que ia acabar. Já viu aquela pessoa que sai para determinado lugar e sai com um pouquinho assim de gasolina no tanque? Aí ele fala assim: olha, irmãos, eu fico encabulado com uma pessoa que anda de moto, não digo nem um carro, mas de moto, e ele para na rua por falta de combustível. Sabe, não custa muito encher aquele tanquinho, não. E como que pode uma pessoa como nós também parar por falta de combustível? Aí você vai falar: não, a bomba estava ruim. Será que é a bomba mesmo que está ruim, ou você que é imprudente? Se eu tenho que fazer um percurso maior, irmãos, eu tenho que colocar o combustível. Eu tenho que ir tranquilo. Aí você fala assim: não, isso aqui que está aqui dá para ir lá. Olha, dá para ir. Só que você não sabe o que pode acontecer. Pode ter um engarrafamento de horas ou não. Aí daqui a pouco você é obrigado a desligar o ar-condicionado, ficar suando, chegando, tomando poeira na cara e fumaça. Por quê? Para tentar economizar um pouquinho. Olha, não adianta, você tem que ter o combustível na medida certa, para que você possa ir tranquilamente, mesmo se houver algum percalço no percurso. Então, o que acontece aqui é que elas saíram, aí teve umas que elas puseram azeite a mais e foram como reserva, mas provavelmente aquelas outras pensaram: pô, daqui ali, meu, dá para ir tranquilo. Dá para ir tranquilo. Sabe que eu vejo assim, em alguns de nós, que você acha que dá tempo de se consertar quando a trombeta tocar, e não dá tempo? A prudência, irmãos, ela é fundamental em nossas vidas. Eu preciso estar preparado. Eu não sei a que dia e hora o Senhor vem. Você não sabe a que dia e hora o Senhor vem. Então, eu não posso estar brincando de ser crente.
Eu tenho que ter comunhão com Deus. Eu tenho que andar com Deus. Eu tenho que saber que Deus está comigo. Então, quando você não tem propósito, você também não tem prudência. Aí você fica, a moda vão-se embora, como se diz no popular, a moda Bangu, e então você vai tranquilamente no meio da multidão, quando chegar o momento que a gente não sabe quando é, aí então talvez você diga assim, Senhor, e pode ser tarde demais. Porque se tem uma coisa que Deus é justo, irmãos, é que quando Ele dá uma palavra, Ele não dá outra oportunidade. Se Ele te orientou a você manter, guardar o que tem para que ninguém tome a tua coroa, ou seja, o teu galardão, coroa é galardão, é honra, né? Então é presente para que ninguém tome aquilo que Ele tem preparado para você, já disse que preparou, você precisa manter isso. Você precisa guardar aquilo que você tem. Ou seja, Ele escreveu o teu nome no livro da vida do Cordeiro, Ele te perdoou todos os pecados, Ele te mudou, transformou a tua vida, te honrou. Você é uma nova criatura e mesmo assim, nós ainda queremos viver amando o mundo e as concupiscências do mundo. Ou seja, queremos andar um pouquinho lá e um pouquinho cá. Não funciona com Deus. O que Deus exige no seu relacionamento para com Ele é exclusividade. É exclusividade. Você precisa ser do Senhor e Ele precisa ser teu. Então, é exclusividade. Ele quer que você ande com Ele. Por isso que, aos 100 anos de idade, Deus chamou Abrão e disse assim, Abrão, agora é Abrão, né? Abrão, anda na minha presença e ser perfeito. Aos 100 anos de idade. Quer dizer, Deus queria que ele ficasse. Talvez Abraão tenha pensado, caramba, meus dias estão finais agora. Ele não viveu até 145 anos, parece, alguma coisa assim. Então, ele viveu muitos anos ainda. Mas anda na minha presença e ser perfeito. Aos 100 anos de idade. Olha, eu não tenho 100 anos de idade. Eu preciso ser perfeito. Eu preciso ser aperfeiçoado. Eu preciso melhorar o meu caminho, meus pensamentos, minha postura. Então, eu preciso ter prudência na vida cristã. E, coletivamente, como igreja precisa de prudência, irmãos. A igreja, ela precisa andar prudentemente. Ela não vai se fechar num casulo, mas a igreja pode se contextualizar, mas não modernizar. A contextualização é faça com que você entenda que hoje o mundo é diferente, o público é diferente, então mudamos a forma como administramos, mudamos a forma como pregamos, mudamos a forma como ensinamos, mudamos a forma como nos vestimos, contextualizado. Eu não preciso andar de túnica e nem de sandália, e nem com turbante ou alguma coisa parecida. Mudamos a forma, contextualizamos, mas não posso modernizar. A igreja não pode modernizar, porque se a igreja modernizar, as portas se abrem para coisas que profanam. E tudo isso é uma coisa puxando a outra. Eu perco o propósito, começo a tornar a igreja um reinado e não mais o reino, e no reinado quem é o rei sou eu, e então começo a não contextualizar, mas começo a modernizar. Aí começo a tratar a igreja como se fosse qualquer coisa do mundo, como se fosse uma boate, como se fosse um ponto de encontro. Aí você sabe que, irmãos, você sabe que existe situações em que igrejas aí, elas promovem um evento chamado Arroxo Gospel? Ou seja, os casais cristãos vão para lá, o casal que não tem namorada, para encontrar uma namorada e ficar com ele lá, né? Então, olha só, irmãos, olha que mundanismo. A que ponto chegou quando eu estou dizendo que se transformou? Porque se transformou de reino em reinado. Porque a pessoa que lidera já perdeu o propósito. E o céu não é mais uma realidade para essas pessoas. Porque a vida terrena parece ser muito boa. A vida terrena, irmãos, ela deve ser aproveitada da melhor forma possível. Da melhor forma possível. Mas sempre você lembrando que a tua vida eterna não é aqui.
E se você quiser viver melhor com Deus, você terá um lugar garantido na eternidade. Agora, vai vivendo. Eu vou a qualquer lugar que possa ir. Vou a qualquer lugar que eu possa ir. Agora, sempre com cuidado de não contaminar-me com as coisas do mundo. Daniel viveu na Babilônia e não absorveu os costumes babilônicos. Sadraque, Mesaque e Abednego viveram na Babilônia e não absorveram os costumes babilônicos. Então, você não pode absorver os costumes mundanos, você tem que ter uma vida prudente, saber como anda, como faz, a honestidade, os princípios que foram ensinados, todos eles devem fazer parte da sua vida. Olha, então, prestemos atenção, ter prudência, ter propósito e ter prudência. Aí, diz aqui a palavra do Senhor, que essas imprudentes, percebe como não são inocentes? Lembra que o Senhor fala assim num texto, que ele fala, naquele dia muitos dirão, Senhor, eu profetizei em teu nome. Profetizar pode ser a profecia preditiva, e pode ser apenas o pregar, o ensinar. Ou seja, expor a palavra do Senhor, que é também a exposição das profecias bíblicas. É o que eu estou fazendo agora, né? Então, agora, se fosse uma profecia preditiva, é aquela que a gente entende pelo dom que fala assim, assim diz o Senhor, eu vou fazer isso e isso na sua vida por esses dias, e acontece mesmo. É preditivo, é um dom. Mas essa profecia talvez seja aquela que ele continuamente foi chamado a fazer, e ele disse, eu profetizei em teu nome. Então, eu vou transliterar, eu preguei, eu ensinei em teu nome. Eu fiz e aconteci, aí o Senhor fala, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque nunca vos conheci. Ou seja, esse nunca vos conheci, quer dizer, não reconheço, ou seja, não te autorizei, porque ele não tinha concordância com a vida de Cristo. Então, tem muitas pessoas que aparentemente tem pinta de crente, fala como crente, se veste como crente, anda como crente, que elas não têm compromisso. Essas moças não são todas parecidas, todas arrumadinhas, todas são damas, todas aparentemente com o mesmo propósito. Agora, percebe que quando o fogo acaba e as lamparinas estão se apagando ainda, aí elas falam assim para aquelas prudentes, olha, elas sabem que as prudentes têm. Dai-nos um pouquinho do vosso azeite. Ué, se ela sabe que elas tinham e levaram, por que elas também não levaram? Se você sabe que eu ando com Deus, por que você não anda com Deus? Não me copia. Aí por que você quer andar copiando o mundo? Por que você quer copiar alguém que é desonesto? Alguém que vive a vida mundana, irmãos. Então copia homens de Deus. Eliseu só foi bem-sucedido na sua vida cristã porque ele copiava Elias. Ele falava assim, olha, ele chegava a ser chato. Eu não queria ter um Eliseu na minha vida, não. Não precisa ser assim, não. Pode me copiar, mas não faz igual a Eliseu, não. Elias tropeçava em Eliseu. Ele falava, não te deixarei. Quer dizer, até para ir ao banheiro, o camarada queria ir junto. Ele, fica aí pelo menos, né? Aí tinha que ficar na porta lá. E ele já ficava com o baldinho de água para lavar a mão de Elias, né? Aí então, olha, não te deixarei. Onde você for, eu vou também. Tudo bem. Ele queria o quê? Andar com quem anda com Deus. Isso é válido. Isso é válido. Aí as prudentes, tem tudo, está tudo programado. As imprudentes, na hora que vai faltar, ela fala, dá-nos um pouquinho de azeite. Aí elas falam assim, olha, ide aos que vendem e comprai. Aí elas saem. Então elas têm, sabiam onde vendia e tinha dinheiro para comprar. Porque elas saíram para comprar, então tem todo o recurso, sabe onde é e por que não fizeram antes. Por isso que o Senhor não tem compaixão. Fala, não conheço, a porta está fechada. Porque você sabe exatamente o que eu estou falando, você sabe exatamente os recursos que Deus tem te dado, você sabe exatamente onde adquirir esse conhecimento e não adquire. Porque quer ficar no mundo, quer olhar o mundo, quer andar no mundo, mas ao mesmo tempo, quando vê a avó pela greta, que a morte passar assim, der aquele
bafo no teu cangote, aí você fala assim, meu Deus, tem misericórdia, pastor, ora por mim. Não dá, às vezes, nem mais tempo de orar. E talvez eu esteja até com bronca e fala assim, vou orar para você ir mais rápido. então, só vou orar assim, se eu espero que tu receba com tanta alegria quanto estou te enviando. Então, olha, irmãos, anda com Deus, vigia na terra, tenha prudência. E aí vem outra questão que nós temos aqui. Sabiam que tinham e tinham como adquirir. A questão como por que não compraram antes, por que não se prepararam, por que não firmar a tua vida, por que não firmar-se com Deus, por que não andar com Deus, se você tem todos os recursos. Agora, um terceiro fator aqui, irmãos, que é um segredo para mantermos a nossa lamparina acesa e às vezes não mantemos, é paciência. É um mundo de pressa, né? Tudo hoje é rápido, tudo hoje é com pressa, né? 30 segundos no sinal dá uma agonia, não dá? 30 segundos, irmão, parece uma eternidade, né? 30 segundos. Eu também sou assim, tá? No sinal, 30 segundos. Aí vem aquele lerdinho, entra na frente, aí você fica, meu Deus, eu estou cheio de pressa, e você não pode xingar. Aí tu fala assim, vai, mula de balão. Anda, mula de balão, porque crente não xinga, né? Anda, mula de balão. Aí, então, olha, irmãos, uma coisa de louco, né? Uma coisa de louco. Olha, sabe o que está acontecendo, irmãos? Você tem que ter paciência. A Bíblia nos mostra aqui no versículo de número 5, que nós lemos do capítulo 25 do Evangelho de Mateus, e diz assim, e tardando o esposo, tardando. Irmãos, quantas pessoas já pararam no meio do caminho porque parece que Jesus não vem mais. Parece que Jesus não vem mais. Tardando o esposo. Irmãos, pode levar o tempo que levar. Pode levar o tempo que levar. Para que eu tenho pressa de não esperar? Eu tenho alguma coisa mais urgente a fazer? Aí, interessante, a pessoa fala, Jesus não vem, não, isso aí estou ouvindo desde da minha mocidade, desde o tempo da minha bisavó que falava isso. Aí ele vai para o mundo. Qual o problema? Espera na casa do Senhor. Espera na casa do Senhor. Você não perde nada. Não perde nada por esperar. Porque as promessas de Deus, elas têm o seu sim e o seu amém. Todas elas se cumprem. Todas elas se cumprem, dure o tempo que durar. Então, se ele falou, e Paulo depois afirmou, aliás, a primeira fala foi do anjo. Ele falou assim em Atos capítulo 1, lá pelos versículos 10 e 11, aí ele falou assim, esse Jesus, do modo como ouviste subir, ele há de descer. Então, vocês viram subir, ele voltará. Aí depois o apóstolo Paulo pegou esse gancho e falou a mesma coisa. Então o Senhor descerá. E o próprio Jesus falou assim, eis que cedo venho e trago o meu galardão comigo. Agora, lembra, irmãos, que o tempo de Deus é o Kairos e o tempo do homem é o Cronos. O nosso tempo é diferente, é contabilizado diferente do tempo de Deus. Deus não tem passado e não tem futuro, Deus é o eterno presente. Todas as coisas são nuas e patentes aos olhos dele. Agora, para nós, não. Nós temos um passado, o dia de ontem, e nós temos o dia de amanhã que nem sabemos que haverá. Então, vivemos o dia de hoje fundamentado no dia de ontem. Olha, irmãos, espera no Senhor. E, às vezes, o que parece longe, Saul, por exemplo, Saul tinha uma promessa de Deus. Aí, então, Samuel falou assim, estou indo para ir encontrar com vocês. Quando Saul falou assim, Samuel está demorando, Samuel não vem mais. Aí ele começou a fazer o sacrifício que era para Samuel fazer. Quem aponta? Samuel. Samuel, o que está acontecendo? Não, tu estava demorando. Pronto, por causa disso o Senhor te rejeitou. Segundos, irmãos. Segundos. Que parecia uma eternidade. Olha, às vezes você acha que demorará muito. Porque você tem planos futuros.
Agora, o Senhor pode a qualquer momento cumprir as promessas que ele tem, inclusive a do arrebatamento. Então, paciência. Houve uma demora inesperada, mas paciência. Daniel fez uma oração, é claro, ele estava precisando de uma resposta, porque ninguém ora sem precisar de uma resposta, e Daniel estava num momento difícil, fez uma oração, aí a oração feita, ele pensou certamente que Deus vai me responder. Aí ele foi dormir, dia seguinte, nada, fez a oração de novo. 21 dias depois, aí vem um anjo para ele, Gabriel, veio Gabriel, né? O anjo. Aí o Daniel, homem muito amado de Deus, desde o primeiro dia em que aplicaste a orar, tuas orações foram recebidas. Mas levou 21 dias. Para quem está no osso, irmãos, 21 dias é difícil demais, não é? 21 dias, mas o Senhor deu grande vitória a Daniel. Então, apenas espera no Senhor. Apenas espera no Senhor. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor, minha oração, minha súplica. Então, apenas espera no Senhor. Olha, e tem vários exemplos bíblicos. Agora, para nós não estendermos muito, então vou para o quarto segredo para mantermos a lamparina acesa, que está no versículo de número 10, ou seja, desejar o resultado. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, que era o objetivo, era o propósito, e é o propósito da igreja, e as que estavam preparadas entraram, que é o nosso propósito, com ele para as bodas, fechou-se a porta. Quer dizer, o desejo cumprido. Bom, se eu vou lá com o propósito, meu desejo é voltar e participar da festa do casamento. Vim com honra, entrar com honra, ser recebido com honra, né, e participar da festa do casamento. Porque, irmãos, entrar com o noivo era algo tremendo. Por exemplo, padrinhos de casamento. Padrinhos de casamento, eles não são os mais importantes da festa. Mas já viu como é que eles vão metidos pra caramba? Eles vão metidos, irmãos. Eles vão pensando que são gente, né? Eles vão pensando que são gente. Aí fica assim, te desdenhando, assim, ó. Aí vão metidão, né? E arrumadinho, assim, tudo igual que é gente. Aí, quer dizer, porque eles entram com honra. Eles entram com honra para a festa. Irmãos, a porta se fechou para os imprudentes. Quando nós estamos falando aqui, é desejar o resultado. Você tem desejo, de fato, de se encontrar com Cristo, de ir ao céu? Não estou dizendo que você tem o desejo de morrer agora, não. Porque tem pessoas que são assim. Elas são 880. Aí tem um que está falando assim, não entendo os crentes. Falou essa semana. Não entendo os crentes. Os crentes dizem que tem um lugar melhor preparado, que tem um céu que ele quer ir, que ele deseja, aquela coisa toda, mas ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. É lógico, o pensamento dele tem lógica. Agora, o que ele não entende é que nós não nascemos para morrer, nós nascemos para viver. Nós nascemos para viver. O ser humano foi formado, foi criado por Deus para viver nessa terra. Então, ele não tem conhecimento da vida futura, da vida pós-morte. Por isso, nós não desejamos. Lembra que eu já falei uma coisa aqui? Uma criança no ventre materno, ela tem ou não tem vida? Tem vida. Agora, essa criança no ventre materno, já viu que ela não quer sair? Dá um trabalho para sair. Porque ela tem vida no ventre materno, mas ela não conhece a vida aqui fora. E a vida aqui fora vai ser muito mais prazerosa do que no ventre materno. Mas ela quer ficar lá. Quer ficar lá, porque ela não conhece a de cá. Então, como ela não conhece a de cá, aí ela fala, pô, eu vou ficar aqui no meu cantinho. Aqui tá bom, mamãe me dá comida, mamãe me dá bebida. Mamãe cuida de mim, me protege, não tenho nada a perder. Agora, quando ela sai, mesmo que forçada, ela não quer mais voltar. Mesmo nascendo pobre, não quer mais voltar. Por que ela não quer mais voltar? Porque agora os olhos abriram e viu coisas que lá dentro ela não viu. A vida é diferente aqui fora. E quando você está nessa vida, você se acostuma com essa vida e não sabe o que vem na vida posterior. O que nós sabemos é só o que está escrito. Aí eu que quero ir primeiro? Não. Eu quero ir no tempo certo. Então, assim como eu fui empurrado para nascer,
eu quero ser empurrado para morrer. Eu não vou me prontificar, estou aqui, morte, vem porque eu estou aqui. Não, negativo. Eu fui empurrado para nascer, estou vivendo a vida aqui dentro, como vivi 9 meses lá no ventre materno, não sei quantos meses o Senhor quer que eu viva aqui na Terra, mas quando completar meus meses, aí ele vem, então, manda um anjo e me empurra. Manda um anjo ou me puxa de lá, manda o cirurgião, vem cá você agora. Aí me puxa, porque aí eu vou para uma vida. Depois que eu entrar lá, eu não vou mais querer retornar. Não vou mais querer retornar. Então, olha, simplesmente a porta se fecha se você não quiser ser prudente. O Senhor virá, como disse. A porta se fechará e você vai bater em vão. Tem até um hino assim, 430 da harpa cristã, a última estrofe, que fala sobre isso, né? Aí você vai bater em vão, assim como bateram na porta da arca, porque fechou a porta, já era. Irmão, se prepare, fica esperto, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E o restante das parábolas, todas elas estão fazendo alusão à nossa vida cristã e o serviço cristão. Prudência, zelo, empenho, dedicação, todas elas, até novamente ele concluir com um sermão profético e falar que agora é o fim de todas as coisas. Então, Deus te abençoe por hoje.